Olá, nós estamos aqui com a gravação de mais um ICBcast e dessa vez com um assunto muito especial. Nós vamos falar sobre o que Deus espera da mulher. Meu nome é Tainá, eu sou esposa do João Paulo, que é pastor da Segunda Igreja Cristã Evangélica, atuo na educação cristã, pois sou formada no CTCEB desde 2019 e trabalho aqui na MEAN. E para isso nós estamos com duas convidadas muito especiais, que é a Lídia e a Thalita. A Lídia eu conheci hoje, pessoalmente, a Thalita, minha contemporânea de seminário, nos conhecemos há 6 anos, né, Thalita? Sim, já tem E tempo. eu vou deixar ela se apresentar. Então, bom dia, meu nome é Lídia, eu sou esposa do Davi. O Davi é pastor da Igreja Cristã Evangélica Jardins e eu tenho 3 filhos. O Vitor Davi, que tem 23 anos, é casado com a Maria Paula. O Vinícius, que tem 15, e a Clara Liz, que tem 12 anos. E é isso, eu sou esposa e mãe. Oi, gente, eu sou a Thalita, sou esposa do Ivan Henrique, ele é pastor na Igreja Cristã Evangélica de Brasília, na Asa Norte. Nós estamos trabalhando lá há 2 anos também, nos formamos na mesma turma aqui, a Tainá e o João Paulo. Meus meninos, eu tenho o Martim, de 2 anos, e o Pedro, de 4 meses. E é isso, está sendo um prazer estar aqui. Eles são fofos. Ela trabalha, ela não ganha. Eu ganho sorrisinhos. Ela não ganha dinheiro, mas ela isso trabalha. mesmo. Trabalhe muito, né, Thalita? É verdade. Legal. Hoje, então, o nosso tema é muito legal, muito propício, né? Estamos aí no mês de março, mês que comemora o Dia da Mulher. E é um tema que, particularmente, gosto muito de pensar sobre o papel da mulher, gosto muito de pensar sobre o que Deus quer de nós, né? Nesse mundo onde há tantas vozes, como nós vamos ouvir um pouquinho aqui, nós vamos falar um pouquinho. E para dar início à nossa conversa, acho que a gente pode pensar lá no início de tudo, né? Na criação da mulher. Acho que nós podemos começar por aí. Sim, é verdade. Acho que quando a gente fala da mulher, é muito interessante a gente sempre pensar da onde veio a mulher, né? Quem criou a mulher? Porque quando nós falamos numa visão cristã das coisas, quando nós falamos da mulher, nós não podemos tirar as ideias da nossa cabeça, porque quem criou a mulher foi Deus, com um propósito, com uma intenção e com um valor, né? Então, em Gênesis 1:27, a gente vê que fala, né? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, quem criou a mulher foi Deus. Então, é muito importante que qualquer discussão que a gente tenha sobre qualquer tema, mas especialmente hoje da mulher, seja à luz disso, de que nós somos criatura de Deus. Então, toda a nossa vida, as nossas atitudes são pautadas no que Deus diz. É muito interessante também a gente observar, falando sobre esse tema, sobre qual é a finalidade da mulher, né? E no Catecismo de Westminster, a primeira pergunta é qual é o fim principal do homem, que fala, né? Que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E isso é o homem e a mulher. Então, acima de tudo, nós precisamos glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso fim principal, que nós somos criadas, né? E foi Deus quem criou, né? Macho e fêmea, não só o homem, mas homem e mulher. Sim, é interessante ver que a humanidade, quando ali em Gênesis 5, quando Deus fala que chamou de Adão a humanidade, né? E isso é interessante, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, os dois carregam a imagem e a semelhança de Deus. E a dignidade do homem e da mulher está nisso, não neles mesmos, mas no fato deles carregarem a imagem e a semelhança de Deus. Sim. Então, saber como nós fomos criados e o propósito para o qual fomos criados é importante para saber quem é que nós somos, né? Sim, exatamente. Então, e onde é que está o valor? O valor Sim. não está intrinsecamente em nós mesmos, né? E lembrar disso sempre. Então, é importante a gente saber mesmo a finalidade para a qual Deus criou a mulher. E a Bíblia fala que Deus fez para Adão uma auxiliadora idônea, né? Apesar da brincadeira da Isabela. Aquela brinca que Deus fez auxiliadora idônea. Ele fez auxiliadora idônea. Sim. Então, é uma auxiliadora que não é uma auxiliadora menor que ele.
Sim. mas uma auxiliadora que é capaz e é como ele, é uma auxiliadora igual a ele. Nesse sentido de que, em termos de valor, em termos de importância, os dois têm valor e importância não neles mesmos, mas na imagem e semelhança de Deus. Sim. Mas Deus fez a mulher com um propósito e fez ele de uma forma diferente, fez ela de uma forma diferente, né? As mulheres pensam diferente e elas existe. Tem um livro da Abigail Dudds que fala, Mulher Atípica, né? Que ela fala que a mulher, ela é mulher e as coisas são femininas porque é uma mulher que faz. Então a forma de pensar e a forma de agir da mulher, ela vai ser diferente porque ela é mulher, a essência dela é diferente. Sim. Então isso é que vai fazer algo feminino ou não feminino, é o fato de ser uma mulher que está fazendo. Nós fomos feitos para glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Sim, e é tão interessante quando a gente pensa na criação da mulher que Eva a gente não tem tantas informações acerca das características, né, de Eva, mas nós sabemos o seu papel, porque esse era o mais importante. Acredito que Deus queria frisar exatamente isso, é o seu papel, né? Deus a criou à imagem e semelhança dele para ser auxiliadora idônea, né? O seu propósito ali é mais importante do que nos informar acerca de suas características, do que a sua aparência, que provavelmente deveria ser belíssima, né? Foi até algo que eu li, nunca tinha parado para pensar na aparência de Eva, mas foi algo que eu li no livro de John MacArthur, 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. Então, é interessante pensar que o mais importante mesmo é o propósito, né, para qual o Senhor criou. É verdade. E aí, após a criação, nós já sabemos bem o que acontece, né? Lá em Gênesis, a queda, o pecado e a deturpação, consequentemente, né, da feminilidade. E hoje nós ainda vivemos essas consequências, né, daquilo que aconteceu no Éden. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Não é uma deturpação somente da feminilidade, mas de toda a criação. Sim. Então, a criação ela foi manchada por causa do pecado. Então, é importante a gente sempre lembrar disso, porque o problema principal é sempre o pecado. Então, ele pode se manifestar de diversas formas, de diversas maneiras mesmo, mas é o pecado. Então, a gente precisa lembrar de quem nós somos, para o que fomos criados e da esperança que nós temos em Cristo. Então, se isso conduzir a nossa vida, eu creio que é uma restauração, o já e ainda não. As coisas foram restauradas, mas elas ainda estão nesse processo. A gente ainda vive num mundo caído. Então a gente vai sofrer com o pecado das outras pessoas também. E a gente vai fazer os outros sofrerem com os nossos pecados também. Então isso aconteceu com a mulher. O homem e a mulher pecaram. E depois disso, nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então a gente corre atrás do vento. E a gente deixa o principal, que é Deus, e volta as costas para Deus, entendeu? E nesse movimento de voltar as costas para Deus, tanto o homem quanto a mulher, eles entram numa busca perdida por significado onde ele não vai encontrar. Sim. Então, essa busca por significado presente, que eu vejo em muitas mulheres, elas só vão encontrar significado em Cristo e na palavra. Sim, querem fazer o que não foram criadas para fazer, querem ser o que não foram criadas para ser, né? Sim, todos nós. Sim. Sim, quando Eva desejou, né, e comeu do fruto, ela desejou querendo ser Deus, né? Que a serpente falou para ela, não, porque você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Então, ali foi um passo que Eva deu além do limite que Deus tinha dado para ela, né? E isso foi muito danoso para a feminilidade em particular, porque é uma luta constante que as mulheres têm até hoje, né? De quererem ir além de coisas que elas não precisam fazer, elas não precisam ser, né? Isso traz tanta tristeza, tanto sofrimento para algumas mulheres, porque é pesado, né? É penoso ser algo que nós não fomos criadas para ser, porque Deus criou tudo perfeito, né?
Então, Thalita, você falou sobre Eva, né? Sim. Que Eva escolheu algo diferente daquilo que Deus tinha dito que era bom. Uhum. Então, a incredulidade de Eva fica muito patente. Eva não creu naquilo que ouviu de Adão, né? Ela duvidou da palavra de Deus, ela duvidou que bom era o que Deus disse que era bom. Então, quando a serpente chega e fala para ela que ela será conhecedora do bem e do mal, ela duvida na ação dela, de que o que Deus reservou para eles era bom. Então, essa incredulidade de Eva, ela está presente no nosso coração hoje. Com certeza. A gente duvida da palavra. Então, quantas vezes a gente, principalmente no movimento feminista, a gente vê esse movimento de ou retirar a autoridade das escrituras, ou retirar a inerrância das escrituras, ou até mesmo a suficiência das escrituras. A gente duvida que nas escrituras a gente vai encontrar o que é suficiente para a gente viver uma vida que glorifique a Deus, ou algo que seja bom. A gente duvida que as escrituras revelem para a gente tudo o que a gente precisa e tudo aquilo que é bom. Então, é por causa dessa nossa incredulidade que a gente corre atrás de outras coisas. Sim, é verdade. Aproveitando aí o gancho, né, do movimento feminista que você disse, vamos falar então um pouquinho sobre o movimento feminista e como estamos no mês de março, vamos falar um pouquinho sobre o 8 de março e o movimento feminista. Tá bom, então vamos falar só um pouquinho sobre isso. Só um pouquinho. Só um pouquinho mesmo. Então, as mulheres, elas, de uma forma geral, dentro da sociedade, foram tratadas de uma forma diferente da que Deus fez a mulher para ser. Sim. Ou em alguns momentos como incapaz, ou em outros momentos como importante, né? Como alguém que carrega uma dignidade, não em si mesma, como a gente falou, mas carregando a imagem e a semelhança de Deus, a mulher carrega em si uma dignidade. Então, a mulher foi tratada de formas realmente tristes e abusivas. Sim. E isso é uma coisa que a gente precisa conversar, porque não é o fato do feminismo se rebelar em vários pontos, se rebelar diretamente contra Deus e a sua palavra, isso não torna nulo o fato de que realmente existem injustiças. E sim, existe sofrimento, mas a gente também não pode perder o foco de que o motivo do sofrimento é o pecado. Sim. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente para a gente não perder o que é principal, o que importa de verdade. Então, o movimento feminista Só uma coisinha antes de você entrar nesse ponto. É que muitas vezes nós colocamos o movimento feminista como se fosse o nosso principal vilão hoje em dia. E ele não é. O nosso principal vilão é o pecado. O movimento feminista é uma consequência, uma das muitas consequências do pecado, né? Então, isso a gente sempre precisa ter em mente. A gente não tem que lutar contra o feminismo, nós temos que lutar contra o pecado. E aí, por conta disso, nós vamos lutar contra as coisas erradas que o feminismo traz consigo. Então, é muito importante ter isso em mente. Nosso maior vilão é o pecado, não é o feminismo em si. A gente não pode invalidar o que é justo por causa de uma visão errada, de uma cosmovisão errada. Então, é justo que as mulheres tenham os mesmos direitos civis que os homens? É justo. Sim. Então, apesar de muito do movimento atacar diretamente a palavra, a autoridade de Deus, esse é um movimento que é justo, nesse sentido específico dos direitos. Ela deve receber o mesmo que um homem recebe. Então, o movimento feminista, a gente pensa muito, né, naquela fábrica que foi, a gente logo pensa em 1900 e pouco, que as mulheres foram reivindicar melhores condições de trabalho, uma jornada de trabalho menor.
e elas foram trancadas na fábrica e queimadas vivas. Não foram só mulheres que foram mortas, homens também foram mortos ali naquele dia, mas eles reivindicavam por condições justas de trabalho. E a questão do movimento que a gente já chama hoje, né? Esse nome é nosso hoje, de movimento feminista, mas houveram alguns momentos na história onde as mulheres se juntaram para reivindicar alguma coisa. Então, nos Estados Unidos, quando elas se juntaram para embargar alguns produtos, fazer esse tipo de protesto, protestos que foram eficazes, era justa a reivindicação delas. É justa a reivindicação de que elas sejam tratadas com respeito. É justa a reivindicação de que sejam tratadas de uma forma com dignidade. Aí, por isso que o problema é o pecado, né? Isso não deveria ser diferente. Sim. Nas igrejas ou nos lares, nas famílias, mas a gente volta para o pecado. A gente precisa de Jesus para transformar a nossa vida e a gente precisa voltar sempre para a palavra, para ter um entendimento correto de qual seja o problema, ter discernimento de qual é o problema, porque muitas das vezes o problema também está dentro do nosso coração. Sim. Então, quando a gente quer ser reconhecida, quando a gente quer ser importante, e isso tanto faz, podem ser homens ou mulheres, como a gente está seguindo o exemplo de Cristo? Onde está o nosso coração nisso, onde está o coração? Onde está o nosso coração de servo? Porque quando Mateus diz que porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, esse é o nosso alvo, esse é o padrão, mas não é o que a gente vive. Essa é a nossa luta. A gente luta contra o pecado, mas a gente só luta contra o pecado porque um dia nós também fomos transformadas. Sim. Então, a gente precisa ter compaixão com as mulheres que ainda não conhecem essa verdade e que eu entendo a luta delas interior, a dor no coração, de se sentirem injustiçadas por isso, por uma falta de compreensão de uma verdade bíblica revelada na palavra. Falei demais e não disse nada. E sobre o movimento feminista também, infelizmente ele não compactua com o evangelho, porque no meio de tantas lutas justas, como a Lídia acabou de expor, ele também tem alguns pensamentos que são contra o que diz na palavra de Deus. Então, no momento em que nós exaltamos a mulher, nós já estamos errando. Não porque nós queremos colocá-la como uma pessoa maravilhosa ou como uma pessoa, né, guerreira, lutadora, não por isso, mas porque nós colocamos ela como foco ao invés do Senhor. Então, esse é um dos erros do movimento feminista à luz da Bíblia, né? De que nós exaltamos a mulher, mas nós deveríamos exaltar a Deus, né? E anular a nós mesmas. E também porque algumas linhas do feminismo, elas também querem deixar o homem de lado e anulá-lo, literalmente anular o homem. Então, as mulheres, elas se entristecem porque elas engravidam de meninos, por exemplo, porque elas não querem colocar mais homens no mundo. Então, elas fazem com os homens exatamente o que nós não queremos que façam com as mulheres, que é tirar totalmente o valor e a importância. E homens e mulheres são a imagem e semelhança de Deus, cada um no seu papel. Então, infelizmente, o feminismo ele tem essas vias que acabam discordando da palavra de Deus. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com o feminismo. Sim. Porque ele todo em si não é errado. Ele, como a Lídia falou, ele tem lutas justas, mas o seu pensamento, a sua base está afirmada em algo que não é a palavra de Deus e que vai contra a palavra de Deus. Então a gente precisa sempre ter esse olhar atento, né? Sempre buscar boas fontes quando a gente for estudar sobre esse tema, para que a gente sempre permaneça na palavra, né? E busque
a solução na palavra dos problemas que as mulheres querem hoje em dia resolver, né? Então, acho que isso é importante ressaltar, de por que nós somos, né? Por que nós combatemos o feminismo? Por causa disso, porque a base do pensamento deles, ela é contra o que Deus diz, e isso é muito perigoso, porque a gente vai entrando num emaranhado de pensamentos que não caminham de acordo com o que Deus quer para nós. E Deus se importa com o oprimido. E Deus se importa com aquele que está sofrendo. Ele se importa com o nosso sofrimento. Sim. Então, é como se, quando a gente adota o movimento feminista traz para dentro da igreja, a gente está falando que a palavra não é suficiente, onde as mulheres sejam respeitadas. Porque essa questão do respeito da mulher, ela deveria fazer parte normal dos nossos assuntos de igreja, e a gente pouco conversa sobre isso. Sim. Então, não é em todas as igrejas que é falado sobre a dignidade da mulher e a questão da liderança servil do marido, porque autoritária. Exatamente, a autoridade dele deriva de outra autoridade. Então, quando a Bíblia fala que as mulheres devem ser submissas, ela fala no Senhor. Da mesma forma, aos filhos, obedecer aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, a autoridade máxima e a autoridade a qual todos nós estamos sujeitos é a Deus. Exatamente. E a palavra de Deus, ela é suficiente para mostrar para a gente essas injustiças e mostrar para a gente que isso não está certo e não está errado a gente apontar para o erro e falar, olha, isso daqui, conforme a Bíblia, tá errado, isso não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala. Isso não tá, e esse exortar, ele deve ser mútuo dentro da igreja. Então, é uma prática que a gente muitas vezes perdeu também. Mostrar o erro na palavra, com amor, com humildade, com mansidão. E tudo isso é muito difícil. É o Espírito Santo na gente que vai fazer isso. Assim, a gente não tem essa capacidade de ser tão manso só em Cristo. Então, a gente precisa olhar com esperança para esses quadros, mas uma esperança não na nossa força, ou no nosso grito, na nossa reivindicação, em nós mesmos, no final das contas, né? Mas a gente precisa ter a esperança que a palavra nos dá. A gente precisa crer na palavra, de que é bom a forma como Deus criou, e como a gente pode honrar a Deus como mulheres, porque Deus nos fez mulheres. Então, quando eu honro a Deus de acordo com a palavra, com mansidão e piedade, então, como eu sou mulher, então eu estou honrando a Deus de uma forma feminina. Exatamente. E a própria Bíblia, ela vai nos dar respaldo de como combater essas injustiças e essas maldades que nós vemos no mundo, né? Então a gente pode se ancorar na Bíblia ao invés de se ancorar em outros pensamentos externos, né? Pode buscar na Bíblia soluções para os problemas. Começando no amar o próximo como a si mesmo. Exatamente. Então, se de fato estamos amando, né? Então, se de fato estamos amando ao próximo como a nós mesmas, não tem espaço para falta de respeito. Para autoritarismo, não tem, porque o exemplo que a gente segue deve ser Cristo. Então, eu acho difícil isso, caminhar com humildade, porque a natureza do meu coração me leva a ser arrogante, entendeu? Me leva a desprezar o outro. Nossa, como é que ele não sabe disso? Nossa, que ridículo isso que ele está falando, entendeu? Isso mostra para mim a arrogância do meu coração. Quando eu sou pouco compassiva com alguém que agride o meu direito, porque biblicamente falando, nós devemos defender os outros. Não é? E se isso funcionar, quando isso funciona, né? Porque isso funciona. Eu creio que Deus faz a obra dele na igreja por graça e misericórdia. Mas quando isso funciona, quando a gente obedece
pela graça de Deus e por obra do Espírito no nosso coração, a gente vê a transformação. E aí a gente reconhece que não fomos nós quem fizemos aquilo, mas que foi Deus que fez a obra. Porque o nosso coração é pecador, ele é miserável, ele é corrupto, entendeu? E ele é enganoso. Então, eu não posso me firmar nos meus desejos para estabelecer o que é justo ou o que não é. Eu preciso olhar para a palavra. Sim. Precisamos buscar o Espírito Santo, né? Para que a gente desenvolva o fruto do Espírito. Né? O amor, a longanimidade, a mansidão, a bondade, a alegria. Então, quando nós buscamos ao Senhor, buscamos ao Espírito Santo, o Espírito Santo coloca no nosso coração o fruto do Espírito e, bom, se a gente tiver amor, longanimidade, né? Bondade, mansidão, a gente não vai criar tantos problemas ou colocar outras pessoas em situações que vão constrangê-las ou magoá-las ou machucá-las, né? Então, nós precisamos mesmo buscar a palavra de Deus para que nós possamos ser mulheres que glorificam a Deus sendo mulheres. Então, é tão bonito ver como a palavra oferece recursos para que a gente possa trabalhar os relacionamentos dentro da igreja, dentro da família ou nossos relacionamentos na sociedade mesmo. Então, se eu errei, eu preciso pedir perdão. Se eu pequei contra alguém, eu preciso procurar a pessoa e conversar com a pessoa. Então, e isso foi a palavra que me ensinou. Então, nós não temos, como cristãos, uma visão sem esperança para o pecado que nós cometemos. E isso é importante. Quantas vezes a gente trata uma pessoa de uma forma e, por exemplo, a pessoa é um assassino. Saiu já pagou, já foi preso, já pagou a pena dele, mas sempre vai carregar uma placa de assassino. Então a gente é impiedoso na forma como a gente trata o pecado dos outros. E a gente quer misericórdia e clemência com os nossos pecados. Mas essa caminhada cristã, ela é uma caminhada a gente precisa ser vulnerável, a gente precisa mostrar que a gente realmente vive na dependência de Deus. E isso dentro dos relacionamentos de homens e mulheres também. Porque o corpo de Cristo é composto igualmente por homens e mulheres. Porque somos todos membros uns dos outros. Então um não é mais importante que o outro. Eles podem ter funções diferentes, mas a importância deles é a mesma importância, porque juntos somos corpo de Cristo. Fechando, né, essa parte, nós então concordamos que a questão de tudo é o pecado, né? O pecado, e quando falamos, a Lídia até mencionou sobre os direitos, né, que as mulheres não tinham, né? Hoje ainda há sofrimentos, ainda há desigualdades e tudo. Então, tudo isso é consequência do pecado. E o feminismo, apesar de ter até iniciado ou ter algumas lutas justas, sim, mas tem uma base muito pecaminosa em si, né? Há uma luta muito egoísta também dentro do feminismo. E até tirei um trecho do livro Feminilidade Radical, que os homens pecaram e as mulheres responderam também com o pecado. E é assim que acontece, porque pecadores respondem com pecados, né? E é somente a graça de Cristo para nos libertar, para abrir a nossa mente, o nosso coração e nos fazer voltar para o nosso lugar, né? Nosso devido lugar, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, para o propósito a qual nós fomos criadas, né? Sim, isso mesmo. Mais alguma coisa sobre... Melhor não dar espaço. Melhor não dar espaço. Partindo para outro ponto aqui, o valor da mulher perante Deus. Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi falar que Deus é machista, que a Bíblia é machista. Quando aqui a gente já está conversando que é o contrário, né? Assim, na verdade, não é o contrário, mas Deus não é machista nem feminista. Deus ele é perfeito e ele é Deus. Ele é Deus. E não tem mais um que o outro. Ele os fez, homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus, como nós discutimos aqui no
no primeiro ponto, né? Mas aí o valor da mulher perante Deus, onde nós podemos notar, né, o que nós podemos pensar sobre isso. Então, voltando. A mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus. E a dignidade dela, como a gente já falou, consiste em carregar essa imagem e semelhança. Ela não é intrínseca da própria mulher. É porque nós carregamos a imagem e semelhança de Deus, que nós somos dignas. Deus nos fez assim. Ele fez homem e mulher. Então, eles são importantes da mesma forma, mas eles não são importantes como eles acreditam que eles sejam. Então, o nosso coração vai mudar isso também por causa do pecado. Então, ele vai fazer as mulheres acharem que elas, de alguma forma, são superiores, que porque elas foram oprimidas, é justificável que elas ajam dessa forma. Então, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. E a gente precisa lembrar de onde está essa dignidade o tempo todo, porque é muito perigoso a gente acreditar que ela está em nós mesmas. Então, eu devo ser respeitada. E daí a gente passa para um outro patamar. A gente passa para eu posso fazer o que eu quero e você tem que respeitar o que eu estou impondo a você. Então, uma coisa que eu vejo muito, né, nesse movimento, você colocar a mulher, como a Thalita falou, numa posição de importância maior, e isso também não reflete a forma como a mulher foi criada. Agora, nessa questão que você falou, né, das mulheres e de que Deus é machista, e principalmente cristianismo, judaísmo e islamismo são religiões monoteístas e de uma fé patriarcal imposta pelo homem e com conceitos viciados, porque são religiões onde a palavra foi dada aos homens, então eles falam do que lhe é próprio. Então, essa é uma visão, a gente precisa tomar cuidado, e eu estava conversando isso com a Thalita, que com a teologia feminista. Quando eu pensei em uma teologia feminista e eu comecei a pesquisar, eu pensei que fosse algo assim, tipo um feminismo dentro da igreja, mas não da forma como eu encontrei. A ponto de você tirar o nome de Deus e qualquer referência ao masculino para você reinterpretar aquela mensagem de acordo com uma ótica feminina. Quando eu falo que eu devo reinterpretar alguma coisa, eu estou me colocando no centro. As mulheres estão no centro, elas estão assumindo o lugar que na verdade é o lugar de Deus. Então, quando elas dizem que elas devem reinterpretar a mensagem, elas perderam o foco de vista. Que a palavra, apesar de ter sido dada a homens que escreveram a palavra, ela foi revelada, mas eu creio que ela foi revelada pelo Espírito. E eu creio que a palavra é a palavra de Deus. Deus usou esses homens para comunicar a todos nós quem Ele é. Ele se deu a conhecer por intermédio da sua palavra. Então a palavra é realmente um instrumento de Deus, e essas mulheres pegam esse instrumento que é de Deus e elas querem ressignificar. Então elas tiram Deus do centro e elas colocam a si mesmas nesse lugar. Então essa teologia feminista para quem não conhece a teologia feminista, fica difícil você discernir. Algumas coisas parecem que são normais, mas você não consegue perceber como elas são perniciosas, talvez seja a palavra. Então, você pegar e colocar a sabedoria, personificar a sabedoria, porque ela é feminina, como se ela fosse uma deusa. Sim, em Provérbios tem a sabedoria clama nas praças, a sabedoria, sim, eu posso olhar para essa sabedoria como Deus chamando as pessoas à consciência, mas por ser uma forma feminina, eles colocaram a sabedoria
como deusa. Então, existe sim uma Bíblia reescrita, onde você tem, onde eles aboliram o masculino. Adaptaram para eles, né? As mulheres adaptaram mesmo. Então, assim, a primeira coisa que a gente vê, e que eu tô batendo nisso, assim, ataca primeiro a autoridade das Escrituras. Então, a Bíblia não tem autoridade sobre a minha vida neste ponto, porque ela foi escrita por homens. Então, eu tenho o direito de dizer quem eu sou, o que eu quero, e ser respeitada por isso. E ninguém pode dizer o que eu quero ou o que eu vou fazer. Eu digo. Então, eu tenho esse direito. Então, a primeira coisa que ela fez foi rejeitar a autoridade das Escrituras. Quando ela diz que de alguma forma está viciada a palavra porque foi escrita por homens, essas mulheres estão condenando a forma que Deus escolheu fazer. Sim. Então elas estão se tornando juízas de Deus. Quando elas dizem que a Bíblia é injusta, elas estão julgando ao próprio Deus e dizendo que justiça é o que elas entendem ser justiça. Então elas recusam uma autoridade objetiva fora delas, e elas pegam a sua própria verdade subjetiva e querem impor como religião para outras pessoas. E isso parece de alguma forma justificável. E a gente volta para o coração. Elas sutilmente confrontam quem Deus é, né? Porque se Deus é um Deus não justo... para algumas pessoas porque elas escutam e elas não percebem. Elas estão escancaradas, mas elas entram de uma maneira que aos poucos, né? É inocente ali, os outros justo. não veem. Realmente é uma injustiça. Exatamente. Todos esses anos eu nunca parei para perceber. Pegam na ingenuidade algumas pessoas porque elas estão ali e elas estão falando e elas estão plantando e confrontando os atributos de Deus, né? Se Deus é um Deus justo, por que ele escreveria algo injusto ou faria algo injusto, né? Não sei se eu lhe respondi. Desculpa. Sim, e quando a gente pode lembrar na Bíblia de personagens, né, de mulheres ali, porque quando a gente pensa também a falar a Bíblia é machista, mas há muitas mulheres que são citadas na Bíblia e tem o seu papel ali até mesmo honrado, né, como nós podemos ver claramente, também em Eva, a gente já vê ali em Eva, Deus colocando ali o seu propósito, e aí nós vemos em um tempo onde as mulheres, assim, nas culturas pagãs, eram desprezadas, eram escravas, apenas para reprodução mesmo, né, tinha algumas culturas que até a esposa era apenas para reprodução, e havia prostitutas para diversão e até homens e tudo mais, nós sabemos aí da história, mas no meio de uma cultura assim, as mulheres de homens que serviram a Deus eram tratadas com dignidade no seu lar, né? A gente pode perceber Sara, Rebeca, os seus maridos eram carinhosos com elas. Há indícios na Bíblia de tal proximidade, tanto que Abraão fica com medo, né, das pessoas do faraó. Obrigada, do faraó tomar Sara dele e fala que ela é irmã, que não foi mentira totalmente, porque ela era meio irmã dele, né? Mas nós vemos mulheres usadas por Deus na Bíblia, né? Hulda foi uma profetisa, Débora, a gente fala muito de Débora, né? Débora foi também profetisa e teve o seu lugar. Houve mulheres que tiveram o seu nome ressaltado assim pela sua piedade, como Ana, né? Ana, a gente sempre lembra de Ana na sua piedade, na sua vida de oração. Genealogia de Jesus. Quantas mulheres ali na genealogia de Jesus e mulheres que indignas, né? Tem uma estrangeira, uma ex-prostituta, até mesmo Maria, né? Foi uma mãe solteira, né? Na época ali, ela ainda estava noiva e as pessoas não entendiam a obra do Espírito Santo, né? Mas a gente pode perceber a ação de Deus ali. Jesus, né? Quanto Jesus ali dignifica as mulheres
no Evangelho de Lucas, tantas mulheres ali são tratadas com dignidade onde eram deixadas para lá, né? Nos ministérios, próprio ministério de Jesus, houve mantenedoras, Dorcas, eu lembro de Dorcas, que também usava ali os seus dons para o serviço. Então, a Bíblia também já ressalta a mulher ocupando o seu lugar, fazendo aquilo que ela foi criada para fazer e tendo a sua dignidade ali, né, perante o Senhor. Não há motivos para a gente pensar que a Bíblia a mulher não tem valor, e a gente não precisa do feminismo para mostrar que a mulher tem valor, né? A mulher já tem valor perante Deus. A mulher já tem valor. A Bíblia mostra qual é o seu valor. Não maior que os dos homens, não maior do que Deus, né? Como a gente está conversando aqui, mas o valor que o Senhor mesmo deu e agora pela graça de Cristo, né? Que está o nosso real valor. Uma história que eu gosto muito é de Ruth, né? Ruth e Noemi eram duas mulheres que perderam todos os seus homens e ainda assim foram cuidadas, foram resgatadas, né? Boaz resgatou Ruth, o outro homem resgatou Noemi e nós vemos a boa mão de Deus ali, porque elas entraram, Ruth entrou até para a genealogia, né? De Jesus. E é muito interessante ver, quando nós estudamos um pouco mais e nós vemos como os outros povos da época tratavam as mulheres naquela época e como Deus ordenava que o povo tratasse suas mulheres, era uma diferença muito grande, né? No próprio livro de Levítico, que é o livro incompreendido, que as pessoas crucificam o pobre do livro de Levítico, mas ele é um livro fantástico. E se você for folhear ele um pouquinho, você vai ver que Deus tinha ordens até mesmo para o cuidado do pós-parto com a mulher. Então, que Deus é esse, que é um Deus que é tão cuidadoso, então ele criou a mulher apta para ter filhos, não que todas tivessem filhos, mas as que tivessem, o povo deveria ter um cuidado especial com elas no período de pós-parto. Hoje nós temos um cuidado especial com as mulheres depois que elas têm bebês, e desde aquela época Deus já se preocupava, né, com esse detalhe que é uma coisa ínfima. Por quê? Porque Deus sabia que a mulher precisava daquele tempo, né? A gente vê, tem um capítulo que fala também sobre guardar a nudez da mulher. Então era uma coisa que era para ser cuidada. Então a mulher era para ser preservada. Era uma ordem, era uma lei de que não podia se expor uma mulher. Não era para você tentar vê-la escondida, não era para você mostrar ela para ninguém, era para você protegê-la, né? E isso ressaltava a dignidade da mulher. Exatamente. E de como Deus criou ela assim. E que era para os homens cuidarem, né? Para o povo cuidar, para que isso fosse mantido. Porque por causa do pecado, esse cuidado foi perdido, né? Então, Deus precisou instaurar uma lei para que ele fosse mantido, para que o povo caminhasse daquela maneira, que ela era a maneira correta, né? Que era para ser, desde o início, de como a mulher deveria ser cuidada. Provavelmente era cuidada assim por Adão antes, né? E era para continuar assim. Então, quando a gente vê essas histórias, olhando especificamente, né, para mulheres, nós vemos. Na história de Esther já é o contrário. A gente tem uma ilusão de conto de fadas de Esther, né? Mas quando a gente vai estudar mais a fundo, a gente vê que, na verdade, naquele povo, Esther, ela não foi bem cuidada. Ela foi forçada, ela foi abusada, ela... Entende? Tantas coisas que o rei fez, não só com ela, mas com todas aquelas meninas, né? E Deus fez... por sua boa mão, fez com que tudo aquilo resultasse em algo bom, mas o povo não se preocupava. Elas eram jovens, eram meninas e estavam sendo simplesmente largadas de lado. E não é para isso, né, que Deus criou a mulher. Então, acho que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê isso. E mais ainda, né, quando a gente chega no Novo Testamento, nós vemos que Cristo morreu por todos aqueles que creem nele. Então, Cristo não morreu pelos homens, Cristo não morreu pelas mulheres, Cristo não morreu pelas crianças, morreu por todos os que creem neles, né? Então, depois que Cristo morreu, nós todos nos tornamos um
em Jesus. Então, não existe mais diferenciação. Em Gálatas 3 vai falar sobre isso, né? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então, todos nós temos valor diante de Deus. Não, a Bíblia não ressalta o valor do homem, ou o valor da mulher, ou o valor do idoso, ela ressalta o valor de todos, porque todos somos um em Cristo hoje, né? Nós recebemos nova vida quando Cristo morreu por nós. E de novo, o valor está em Cristo. Exatamente. O valor é porque faz parte do corpo de Cristo. O valor é porque carrega a imagem e a semelhança. Exatamente. Então o valor não é nosso, não é por quem nós somos, ou porque fazemos, ou porque conquistamos. Nós somos valorosas porque Cristo nos faz valorosas. Então nós não precisamos ficar procurando na Bíblia aonde está o valor da mulher. Nós temos valor em Cristo. E o valor não é nosso, é Cristo quem nos dá. E isso é um alívio, um respiro, porque a gente não tem o que oferecer, né, para Jesus. Sim, se fosse pelas nossas obras, se fosse por aquilo que nós fazemos, por nossas habilidades, a gente não deveria nem dormir em paz, né? Porque nunca alcançaremos valor diante do Senhor, apenas por meio de Cristo, ver né? o cuidado de Deus, não é? Sim. E como Ele cuidou e cuida até hoje. Então, Ele achou importante colocar na palavra tanto o registro dessas mulheres, quanto o cuidado com as mulheres. Quando ele fala para o homem considerar a esposa como a parte mais frágil. Existe um cuidado de Deus com as mulheres. Então, dando continuidade, nós já falamos um pouquinho sobre o feminismo, né, o movimento feminista, sobre o papel... sobre o valor, na verdade, né? Sobre o valor da mulher perante Deus. E nós vamos falar um pouquinho agora das consequências do movimento feminista. Eu li uma vez que nós não devemos pensar se nós temos algo do movimento feminista, se nós temos algo, mas nós devemos analisar, porque nós nascemos e crescemos, né, nessa cultura, em meio a tudo isso, muitas mudanças, muitas vozes, como falei no começo, né, muitos textos, muitas coisas. Então nós precisamos analisar o quanto nós temos, e nós sabemos que há muitas consequências, e nós vamos falar um pouquinho sobre algumas, não todas, mas algumas consequências desse movimento nas nossas vidas, nas nossas famílias, na sociedade, né, que reflete na sociedade de maneira geral. É assustador descobrir o quanto se é feminista. Então, quando eu li o Feminilidade Radical, eu achei interessante, e ele me cativou, porque ela fala que era o livro que ela queria ler quando ela se converteu. Então, tem alguns livros para mim que eu fui atraída pela curiosidade. Esse foi um. Eu queria ver, assim, a forma de enxergar de uma mulher que foi transformada e que era feminista. Eu queria ouvir o que ela tinha para falar. E no que ela me disse, eu assustei, porque eu me descobri assim muito feminista. Eu também. Então é assustador a gente descobrir isso. Outro livro que eu li, Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Também foi um livro muito interessante, porque foi a mesma dinâmica. Eu falei, caracas, por que eu vou ler um livro desses, assim, né? Por que eu vou ler um livro... Mas aquilo me atraiu. Eu quero saber como uma lésbica, militante, feminista se converteu. Então, é muito lindo a gente ver como elas foram transformadas. Mas é assustador a gente descobrir o pecado do nosso coração, que ainda não tinha sido revelado, não porque a palavra não tivesse revelado, mas porque a gente precisa de outras pessoas olhando pra gente. A gente tem pontos cegos, retas cegas, de tão grande que eles são, entendeu? Então, a gente precisa de outras pessoas, a gente precisa da comunidade, da igreja, do corpo de Cristo, para ter mulheres fiéis a Deus, tementes a Deus, e que te amam o suficiente para chegar e falar, olha, essa forma que você está pensando não é a forma, não é como a Bíblia diz que é.
E essa lealdade dentro da igreja, ela é preciosa. Apesar de muitas reações, eu falo, mulheres, não se deixem calar. Quando vocês sabem que vocês precisam se aproximar de uma moça mais jovem e apontar para ela coisa que ela não está vendo, que ela não está enxergando. Você precisa fazer isso em amor. Você precisa, porque esse é o exercício do amor. É para isso que fomos chamados, né? Então, é assustador se descobrir feminista. Muito mais do que aquilo que você imaginava. Uai, mas eu tenho direito. Uai, mas por que isso está errado? Uai, é o meu corpo. Por que eu não posso botar essa roupa? Só porque um homem vai ficar olhando? Ai, não, isso é demais. Eles vão controlar a minha vida agora. Entendeu? Porque o referencial é sempre o outro. A gente perde o referencial de que o referencial é Deus. O referencial é a palavra. Se eu fui chamada e se eu fui transformada, a vida que agora eu vivo, eu devo viver ela para a glória de Deus. Devo viver ela de acordo com aquilo para o qual eu fui chamada, para ser cristã. E dentro dessa vida, eu vou tendo o meu caráter moldado. E o meu querer é ser parecida com Cristo. Cada vez mais parecida com Cristo. Então, eu começo a me confrontar de, opa, tá, eu posso usar qualquer roupa que eu quero? Como eu estou me parecendo mais com Cristo dessa forma? Não são os outros que estão me importando. Não é o temor de homens, entendeu? Eu preciso temer ao Senhor. E que a minha vida seja vivida como de fato é na presença do Senhor. Todo o tempo todo. Então, isso é assustador, se descobrir feminista. Sim. Uma das formas, né, que nós vemos as consequências do movimento feminista na feminilidade é o desprezo pelo trabalho no lar, né? Hoje em dia, se diz por aí que a mulher ela só tem valor quando ela trabalha fora. Então, o trabalho dela precisa ser visto, precisa ser recompensado, né? Até como a Lídia brincou aqui, que eu não trabalho fora, mas eu trabalho muito e não ganho nada. Porque eu não ganha dinheiro. Exatamente. Eu não tenho um salário de 15 mil, eu não ando de terninho, eu não tenho um carro que para no valet do shopping, né? Enfim, tantas coisas que hoje são consideradas, né, importantes. Você precisa, né, ser vista. Você tem que estar sempre bem vestida, bem arrumada. Lavar o banheiro, não. Nunca. Onde já se viu? Não dá para lavar o banheiro de terninho. Então, não é um trabalho que deve ser feito, né? E é um trabalho menos digno. Exatamente, exatamente. E é importante ressaltar, trabalhar fora não é o problema, tá? Não, esse não é o problema, você pode trabalhar fora e muitas vezes precisa, né? Mesmo que prefira, gostaria de ficar em casa com meus filhos, mas eu preciso desse trabalho. Glória a Deus que nós temos essa opção, né? Que o Senhor nos dá o sustento por meio do trabalho também, muitas vezes. Mas eu acho que a gente precisa olhar para o nosso coração, né? Por que nós não queremos trabalhar em casa? Ou por que não queremos nos dedicar a um trabalho do lar? Porque ninguém está vendo? Porque eu não vou ser reconhecida? Porque ele não vai dar frutos? Ele não vai dar em nada. Eu vou fazer todos os dias a mesma coisa e eu vou morrer tendo feito todos os dias a mesma coisa. Então, por causa desses pensamentos errados, das muitas opiniões que existem hoje em dia, principalmente com a internet, muita coisa chega pra gente, a gente acaba perdendo o foco, como a Lídia falou, a gente perde qual é o nosso padrão, o que nos guia é o Senhor, é a sua palavra. Então, quando nós vemos o desprezo pelo trabalho no lar, por quê? Porque nós não estamos olhando o trabalho no lar como Deus o colocou para nós. Então, quando a gente volta para a Bíblia, a gente vê em Provérbios falando de que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. E Tito vai falar que as mulheres mais velhas devem instruir as mulheres mais jovens a serem boas donas de casa. Por quê? Porque elas precisam saber cuidar de uma casa. Por quê? Porque Deus deu às mulheres um talento nato de cuidar de uma casa que é difícil encontrar em homens, né? Todo mundo que mora ou morou algum tempo com um homem vai ver que Deus criou eles diferentes. Por quê?
E o que eu acho interessante nesse ponto específico do lar é que, apesar de Deus realmente ter dado um talento, acho que pela própria maternidade, as mulheres elas cuidam de uma forma diferente. Mas a palavra ressalta a necessidade dos homens viverem a vida comum do lar. Então, no mesmo texto que Pedro está falando às mulheres, acerca de respeito, acerca de submissão, ele fala para os homens que eles devem viver a vida comum do lar. Exatamente. E isso é interessante porque, quando eu falo, né, do contexto de igreja, uma vez eu li um livro de uma pessoa que eu super respeito, e muito bíblico, muito temente ao Senhor. Mas e interessante é que ele estava falando exatamente desse texto. E ele falou que as mulheres não devem incomodar os seus maridos com os problemas que acontecem em casa, porque eles chegam cansados do trabalho. Sim. E aí choca a gente. E parece um contrassenso, porque o texto está falando que os homens devem viver a vida comum do lar. Exatamente. E aquilo me chocou. Aquilo me chocou porque, para mim, era muito evidente o que estava acontecendo e do que ele estava falando. E o que ele estava falando estava carregado da cultura que ele vive. E que ele estava imerso naquele momento. Entendeu? Mas aí a gente volta de novo para o pecado. Sim, exatamente. Então, o pecado nos cega. E essa é uma realidade que a gente precisa estar atento para ela. Porque está na palavra, está escrito na palavra, mas a gente não enxerga por causa do pecado no nosso coração. Eu não quero ver aquela realidade. Entendeu? Eu não interpreto a Bíblia de acordo com a cultura. E é interessante que a palavra mesmo fala que não tem profecia que seja de particular elucidação. Não tem? Então, assim, que de particular interpretação. Que a palavra foi dada, mas assim, você tem um corpo de Cristo. Entendeu? Então você precisa ouvir dentro do corpo as vozes que estão falando, até mesmo aquele irmão que vai chegar e falar assim: olha, irmã, você pulou essa parte que fala que você precisa respeitar o seu marido. E nessa atitude você não estava respeitando o seu marido. E não existe nisso um ataque à dignidade da mulher. Pelo contrário, um exercício do amai-vos uns aos outros. Então, desculpa tirar você porque eu lembrei dessa história que foi muito chocante para mim. Algumas coisas são chocantes, assim, que eu leio. Sim, e é muito importante isso, que os homens também cumpram esse papel, porque o cuidar da casa, né, em Provérbio vai dizer que a mulher virtuosa atende ao bom andamento da casa. Não é que ela faz tudo, tudo está sobre as costas dela, mas o marido está ali junto, se ela tem filhos, os filhos também participam da casa, independente de serem homens ou mulheres, todos vivem na casa, todos cuidam da casa, né? Mas quando a gente olha para esses textos bíblicos e a gente olha para toda a Bíblia, a gente vê como o trabalho no lar, ele é um trabalho de serviço. E é por isso, esse é um dos motivos pelo qual as feministas lutam tanto contra ele, né? Porque você não tem uma recompensa direta. Você não vai ganhar um salário no final do mês por ter lavado a louça todos os dias para os seus familiares, mas pra você mesma, a casa é sua. Exatamente, para todo mundo que mora ali, né? Inclusive para você, mas é um serviço e nós somos chamados para servir, nós somos servos, né? E essa é a recompensa. É importante que a gente lembre que qualquer trabalho que a gente faz, inclusive o do lar, ele é feito para o Senhor. Ele não é feito para as pessoas, ele não é feito para que nós sejamos admiradas ou nós sejamos respeitados, mas nós fazemos para o Senhor. Os frutos que virão disso é outra coisa, mas o porquê nós fazemos é porque nós fazemos para o Senhor. E o trabalho no lar, ele é honroso, porque ter uma casa que ela tem uma mulher que cuida daquele lar, ela honra a Deus porque ela está plantando sementes eternas nas vidas ali. Então, cuidar de filhos, né, ensina as
crianças: ordem, educação, respeito, fé, amor, perdão, paciência. Existe melhor lugar para se aprender tantas coisas do que dentro de casa, né? Nós passamos a maior parte do nosso tempo dentro de casa. Então, quando nós temos esse ambiente de uma mulher que sabe que aquele trabalho, né, ele vai ser feito para o Senhor, como para o Senhor, então ela vai fazer aquilo bem feito e consequentemente, por causa disso, ela vai criar homens e mulheres que vão ser adultos, que seguem a palavra e têm a Deus como seu padrão, e consequentemente serão mulheres que são boas donas de casa e maridos que tomam a sua parte no trabalho do lar. Então, quando nós olhamos, né, para o trabalho no lar com os olhos que o Senhor colocou para ele, nós vemos como ele é abençoador, tanto para nós que fazemos, quanto para quem recebe, né, ele. E nós precisamos ser diligentes no nosso serviço dentro de casa e fora de casa. Se nós temos um trabalho externo, nós também precisamos nos dedicar a ele e glorificar a Deus e fazê-lo muito bem feito. Porque ser luz, né? Exatamente, porque essa é a ordem do Senhor para nós, né? Então, acho que o cerne da questão é qual é a nossa motivação? Nossa motivação é agradar a nós mesmas, alcançar algo terreno, ou é glorificar a Deus? Aonde está o nosso coração quando nós pensamos no trabalho no lar? Eu não quero. Nossa, eu nunca vou ser dona de casa. Por quê? Pense num porquê, né? Onde está o seu coração nisso? Você está glorificando a Deus com essa atitude? Porque esse é o objetivo, né? A gente tem que tirar o foco de nós mesmos. Ah, mas é cansativo. Todas as coisas que nós fazemos são cansativas. Mas quando nós fazemos em serviço ao Senhor, nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos criou para fazer. E olha como a dinâmica do coração é importante. A Thalita está falando que a gente deve fazer para a honra e glória do Senhor. Mas uma mulher que está dentro de casa e fazendo todas aquelas coisas, ela corre o risco não, é a verdade, é o coração enganoso, ele continua ali. Então, ela pode, numa atitude farisaica do coração dela, achar que ela é melhor do que outras mulheres. Porque ela cuida do lar dela, porque ela cuida dos filhos dela. E ela pode acreditar que o que ela tem colhido disso é fruto só do esforço dela, e deixar de olhar para a graça de Deus trabalhando na vida e na família dela. Exatamente. Então, a motivação do coração, ela é importante o tempo todo. Exatamente. E você pode estar, aos olhos das pessoas, sendo uma mulher de uma feminilidade bíblica, quando na verdade Deus olha e fala: é trapo de imundície. O que você está fazendo diante de mim é horrível. Porque você está se exaltando. Você não está buscando a glória de Deus. Então, mesmo que a gente olhe para uma situação e veja um estereótipo, não significa que Deus esteja sendo glorificado naquilo também. Exatamente. E o trabalho no lar, ele não necessariamente precisa ser feito por nós mesmos, né? A gente pode delegar esse trabalho para alguém com respeito também, né? Mas mulheres que trabalham fora, elas não conseguem manter um ritmo de limpeza da casa, mesmo com a ajuda de todo mundo que mora lá, do mesmo de uma mulher que está 24 horas em casa. Então, a gente tem que lembrar isso também. Não é porque eu faço que eu sou melhor do que aquela que precisa de uma ajuda externa para fazer, de maneira nenhuma. O importante é que o lar esteja sendo bem cuidado. E isso é trabalhar pelo nosso lar, né? Estar cuidando para que todos estejam cumprindo seus papéis de maneira perfeita ali. Uma coisa importante para falar sobre o lar, e também é aplicável à igreja. Tudo que a gente conversou aqui existe e pode ser exercido se tiver mais de uma pessoa. Mas se for uma pessoa morando sozinha, o serviço que você faz é para você mesmo. Você não serve outra pessoa. Então, tanto na igreja quanto na família, a gente tem ambientes onde existe um relacionamento e uma reciprocidade, onde Deus é glorificado. E que muito é perdido se você vive isolado. Então pode ser uma mulher solteira na sua casa, mas ela pode servir outras pessoas. Você pode servir a igreja como uma mulher solteira. Tem pessoas na igreja que não têm pais.
Tem pessoas na igreja que precisam de um lugar para ir durante a semana, sei lá, mesmo que para almoçar. Você pode cuidar dessas pessoas de diversas formas. Exatamente. O foco não é você mesmo. O foco é você servir seguindo o exemplo que Cristo deu. Então, isso é importante, porque muitas vezes a gente fala sobre o papel da mulher e a gente esquece que o papel é exercido de uma forma recíproca e dentro de um contexto. Então, eu tenho a família. Dentro da família, o papel é esse. Na igreja, dentro da igreja, o papel é esse. E isso está muito bem definido. Mas quantas vezes eu já ouvi pessoas falando sobre um papel, por exemplo, a submissão da mulher aos homens. Isso não está na palavra. A submissão da mulher é ao seu próprio marido. Então, esse contexto do lar, ele é um contexto que oferece oportunidade para que as mulheres exerçam aquilo que Deus deu para elas fazer, os seus dons, a sua criatividade dentro do lar. E Deus é glorificado nisso, de diversas formas. De tantas formas quantas são possíveis pessoas serem diferentes. Porque nisso está a criatividade e a beleza de Deus. Então o lar é um lugar que Deus deu para que pessoas sejam nutridas. Exatamente. A outra consequência que nós podemos falar aqui, nós já falamos um pouquinho sobre essa questão do lar, e está bem ligada, é a maternidade em xeque. Muitas mulheres, né, não querem ser mães, isso é consequência, né, desse movimento de que a mulher, quando tem filho, parece que a vida acabou, né? E uma mãe, a Thalita tem 27 anos, é mãe de 2. Para muitas pessoas parece que é digno de dó, né? Nossa, coitada, tão novinha, tadinha. Tem 2 filhos, tadinha, a vida dela já era. Gostaria que vocês falassem mais sobre isso aí. Então, a maternidade, né? Eu acho que é um dos pontos que o feminismo mais ataca, assim, porque ser mãe é uma coisa que vai anular totalmente o seu eu. É impressionante, assim, você vai simplesmente ter que deixar de existir, porque você vai ter que deixar de lado muitas das suas vontades, dos seus desejos, dos seus sonhos, para que você cuide de uma vidinha que não faz nada pra você. Ela só chora. Então, ela chora em desespero de você vai fazer agora o que eu quero. E ela não vai parar. Ela não vai parar enquanto você não fizer. Então, a maternidade, ela é algo que vai contra o nosso egoísmo e contra o nosso egocentrismo. E ela vai colocar prioridades na nossa vida que são contra as prioridades do mundo. Então, hoje em dia existe uma idolatria do corpo, uma idolatria da carreira, uma idolatria de si mesma. Então, nós temos que cuidar de nós temos que ter um corpo bonito, nós não podemos nos desgastar, temos que dormir bem, temos que ter tempo para exercícios, temos que comer bem. E quando você se torna mãe, você não tem tempo para mais nada. Talvez depois de um tempo você tenha, ou talvez você tenha um bebê muito tranquilo que você consiga, mas existem momentos na maternidade que você vai ter que abrir mão de tudo, especialmente quando os filhos ficam doentes, né? É um momento em que você... Tudo bem, se não der tempo de eu comer, eu vou ficar aqui, eu vou cuidar. Então, eu acho que isso confronta bastante o feminismo e é uma coisa que eles combatem bastante, porque é quando a mulher tem maior oportunidade de depender de Deus para realizar essa tarefa, ela vai precisar anular ela mesma e colocar outro acima dela, né? E abrir mão de dinheiro, de viagens, de sonhos, é uma coisa que hoje em dia é incabível para muitas pessoas. Então, é loucura. Exatamente. Para que eu vou ter filho? Eu vou ter que ter um carro mais
de família, eu não vou poder ter o meu carro esportivo, né? Eu já ouvi uma pessoa falando isso, mas eu vou ter que trocar o meu carro. Eu falei, sim, você vai ter que trocar o seu carro, a não ser que você não se importe, né? De uma criança sujar de biscoito o seu banco. Porque crianças são assim, elas são naturalmente bagunceiras e elas precisam da gente. E o mundo se pergunta, né? Como isso pode ser bom? Abrir mão de mim? Deixar de dormir bem, não poder assistir TV a hora que eu quiser, não poder comprar coisas para mim todos os momentos, como isso pode ser uma coisa boa, né? E a loucura de Deus, a sabedoria de Deus, que é a loucura para os homens, é que isso é maravilhoso, né? Não é à toa que a gente não tem a gente quer o segundo, a gente quer o terceiro, e se Deus mandar mais, a gente vai na onda, né? Mas o feminismo, ele traz muito o eu em alguns momentos, né? Nós precisamos cuidar de nós. Eu sou importante. E quando nós temos uma criança, a criança é importante. Então, a gente vai tirar o foco da gente. O aborto, que é uma coisa que é uma luta do feminismo, né? O meu corpo são as minhas regras. Não, tem outra vida ali dentro. Então, você começa a entrar num confronto. Não sou mais só eu, tem outra vida. Então, eu vou fazer tal coisa? Não sei, eu tenho que estar segura, porque eu tenho alguém para cuidar. Então, quando nós olhamos para a palavra e vemos que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, que eles são uma recompensa que o Senhor dá, que feliz é aquele que tem a aljava cheia das flechas que são os filhos, a gente confronta o mundo, porque como assim, né? Eu me desgasto por uma vidinha, eu cuido, eu gasto dinheiro, eu deixo de dormir, eu não consigo comer bem, e ainda assim é bom porque é o Senhor quem nos dá, né? E uma coisa particular que a maternidade me fez ver, ainda sou uma mãe recente, né? Meu filho mais velho tem 2 anos, então eu não me considero experiente na área, mas uma coisa que a maternidade me faz ver é que eu não tenho o controle de nada. E como isso me leva aos pés do Senhor, porque se eu não tenho controle de nada, eu não posso privar, por exemplo, meu filho de ficar doente. E isso é desesperador para mim. A ideia de que ele fique doente é desesperador, mas eu preciso buscar ao Senhor e descansar que Ele sabe o que é melhor para o meu filho, independente se for uma doença ou não. E os frutos que ela for trazer, ou ele ser saudável, os frutos que isso for trazer. Então a maternidade, ela vai nos trazer sempre aos pés de Cristo, né? E isso é muito precioso. Ou do desespero. Ou do desespero, porque quando nós não temos Cristo, para onde essas mulheres correm? Porque eu me desespero, mas eu corro aos pés do Senhor e eu encontro consolo, eu encontro abrigo, eu encontro paz, eu encontro direção, né? Quando eu não sei o que fazer, com a criança chorando e se jogando no chão, que todo mundo fala, meu filho nunca vai se jogar no chão. Ele vai se jogar no chão. Porque ainda não teve filho. Ele vai, e você vai ficar desesperada, porque você vai ter o temor dos homens antes. E você vai ter que pensar, não, eu não posso me preocupar com eu. O que os outros vão pensar de mim criando meu filho? Não, eu preciso me preocupar com essa criança, que ela é pecadora e ela precisa de Deus. E eu não sei como levá-la a Deus, só Deus pode salvá-la. Então, a maternidade, ela vai trazer a mulher para os pés do Senhor, quando ela tem o Senhor. Então, isso é uma afronta para o mundo, né? Porque o mundo quer nos afastar de Deus. Mas a maternidade vai nos trazer cada vez mais perto de Deus. Então, olhar para as crianças, para a maternidade, como uma herança, né? Como feliz aqueles que têm, é chocante para o mundo, mas é extremamente recompensador para aqueles que os têm, né? Para aqueles que Deus nos dá, porque a Bíblia fala, só uma recompensa que o Senhor nos dá. Não é algo que nós fazemos, é algo que o Senhor nos dá, né? Então... E nem é só, não é uma recompensa, é um presente. Exatamente, um presente. Eu não fiz por merecer, não é um Exatamente. merecimento, eu não tenho algo melhor. Porque senão é fácil alguém pensar, eu tenho filhos, então eu sou melhor do que quem não tem, entendeu? Então a gente precisa olhar para os filhos como realmente instrumentos de Deus nas nossas vidas. E quando você pergunta assim, o que o feminismo fez com a maternidade, né? Colocou medo no nosso coração. E eu vejo que o medo, ele é um instrumento usado para manipular a gente de diversas formas. E quando a gente tem medo, a gente precisa parar e olhar para a palavra.
De novo, é a incredulidade. Se herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, o seu presente, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Por que a gente tem medo de ter filhos? Quando eu tenho medo, em que eu não estou crendo? Então, para mim, isso também foi confrontador, é a palavra. Porque aquele mentiras que as mulheres acreditam é verdade que as libertam, no capítulo sobre os filhos, as mentiras sobre ter filhos, ela fala uma frase assim que, olha, eu posso me debater, mas eu não posso dizer que ela é mentira. Ela diz que não existe um motivo bíblico para que se evite os filhos. Nós demos uma pausa porque o bebê da Thalita, o Pedro, tá precisando de alimentar, né? Tá com fome. Tá com fome, então pode continuar. Então, vida de verdade, né? Verdade. As mães nutrem e isso é assustador. Então nós somos o tempo todo confrontadas com mentiras que nós precisamos, e mentiras nesse sentido, que são diferentes daquilo que a palavra fala. E aí eu me vejo meio como Eva, que foi incrédula, ela não creu no que Deus falou. Quantas vezes essa atitude do nosso coração, isso é muito difícil para mim, ser confrontada com isso, entendeu? Foi falta de fé, entendeu? Se você crê, por que você não tem filhos? Eu acho que isso é fruto muito também de uma sociedade consumista. Nós temos o que nós queremos, o que nós escolhemos. Então a maternidade virou algo que você escolhe. Você tem a opção de não ser mãe, porque realmente é uma vida que lhe suga, literalmente. Então você não quer aquilo para a sua vida. Então você escolhe. Então você se coloca numa posição onde você quer. Isso eu quero, isso eu não quero. Eu quero assim, eu não quero assim. E pelo menos o que aconteceu comigo foi, Deus me mandou um filho, num contexto de família super estruturada. Eu era casada há mais de um ano quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho. E para mim foi chocante. Eu fiquei grávida e eu evitava, eu não queria ficar grávida, eu estava não era no meio, já tinha passado um pouco da metade da faculdade. Mas eu fui ensinada assim. Eu cria nisso. Um filho vai estragar a sua vida. Nós crescemos acreditando que eles são um problema, né? Quando na verdade a Bíblia diz exatamente o contrário. E não é por maldade que as pessoas falam isso para você. Elas falam isso porque elas estão preocupadas com você. Elas querem que você floresça e um filho vai te atrapalhar. Então, quando eu fiquei grávida, eu não soube lidar com isso. E hoje, olhando para trás, é muito interessante eu ver o tanto que Deus já me transformou de lá para cá. Mas eu me senti desesperada. Eu não contei para o Davi que eu estava grávida. Eu corri para dentro do banheiro e aí era como se o mundo tivesse aberto o chão de debaixo dos meus pés e eu tivesse sido tragada e minha vida acabou e eu não sei o que vai ser da minha vida e acabou e tá tudo acabado e o que eu fiz? O que eu fiz? Gente, calma. Eu hoje falaria para uma mãe, calma. Você não sabe o milagre que Deus está fazendo dentro de você. Você não sabe o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Você não sabe as coisas que Deus vai trabalhar no seu coração por intermédio desse filho. Então, isso para mim, na época, eu comparo, eu nunca me esqueço. Na mesma hora, me veio assim, um clarão. Se eu estou me sentindo assim, numa família estruturada, eu estava bem, a gente estava bem, a gente não tinha um porquê. Eu tinha um quarto a mais na minha casa. Eu não consegui pensar em um motivo porque não seria bom ter um filho. Não consegui. Mas o meu sentimento não era de que aquilo era bom. Entendeu? A minha vida acabou. Entendeu? E eu pensei numa mãe solteira. Eu falei, Senhor, como se sente uma mãe solteira? Porque eu não estou desamparada. Eu estou dentro de um casamento. E o Senhor fez uma família. O Senhor fez isso acontecer. E isso é bom e a palavra diz que é boa. Não tinha essa maturidade naquela época, não. Mas eu pensei nisso, de que como se sentiria uma mãe solteira? Sim. Então, essa crise, eu acho que mas eu não acho que ela seja exclusiva por causa do feminismo. Eu acho que essa é uma crise vivida
por todas as mulheres na criação, manifesta de diversas formas por causa do nosso coração. Porque realmente é alguém que exige cuidado, e que se você não cuida vai morrer. Então, e essa responsabilidade é muito grande, mas ela coloca, de novo, muitas coisas eu escuto ainda hoje, é responsabilidade sua. Se isso acontecer, a culpa é sua. Uma vez eu deixei meu filho pequeno e passear no zoológico. E eu ouvi isso. Eu falei, se alguma coisa acontecer com ele, a culpa é sua. E a criança foi para o zoológico e eu falei, eu vou deixar ir, porque eu não vou ser refém do meu medo. Uhum. Eu tinha isso de lutar com medo, ainda tenho. Mas eu não vou ser refém do medo, eu vou deixar, porque quem cuida é Deus. Então, o que eu experimentei naquela tarde hoje eu sei, que foi uma crise de pânico. Eu não conseguia respirar, eu fiquei em pânico, literalmente em pânico, até o meu filho voltar, mas confrontando o meu coração. Falando, Senhor, eu não tenho controle sobre essa situação, o Senhor tem. Senhor, ele é um bebê. Um dia ele vai crescer, vai pegar um ônibus, vai trabalhar. Hoje ele é um homem casado, mas você precisa aprender, Deus ensina, eles são instrumentos nas mãos de Deus para ensinar a nossa dependência do Senhor, para lembrar que a gente não depende e que nossos filhos não dependem só de nós mesmos. E que se não for por causa da graça e da misericórdia de Deus, onde é que a gente já está, tanto na maternidade quanto em outro lugar. Então, é assustador você se colocar numa posição de vulnerabilidade, como a de ser mãe. Porque quando você é sozinho, você cuida só de você. Quando você tem um filho, seu filho, como a Thalita falou, fica doente. E você não pode controlar isso, e você não tem como proteger o seu filho do sofrimento. Então, isso é muito difícil. É verdade. E você falou uma coisa que era exatamente o que eu queria falar. Você falou, eu não tinha essa maturidade na época. É muito importante dizer que mulheres que cumprem a sua função como mulheres são mulheres que elas vão ficando cada vez mais maduras, elas vão crescendo em maturidade, né? Então, ter um filho vai mostrar a nossa fraqueza. E a nossa fraqueza vai nos lembrar da graça de Deus. Então, quando nós lembramos da graça de Deus, nós temos que estar vulneráveis para receber aquela graça, né? E esse é um dos motivos pelo qual o mundo não quer que as mulheres tenham filhos. Então, tem uma frase da Elizabeth Elliot, naquele livro Deixe-me Ser Mulher, que ela fala, fugir da responsabilidade é a marca da imaturidade. Então, nós vivemos em uma geração que ela não quer crescer, ela não quer ser madura. Olhar para outra pessoa, olhar para um bebê, olhar para um filho, olhar até mesmo para o marido, para o irmão, para os pais, é um sinal de maturidade. Você precisa entender que aquela pessoa tem uma necessidade e você precisa deixar-se de lado para atendê-la. Então, nós precisamos amadurecer, né? Essa é até uma das formas que Deus nos faz crescer, porque o crente, ele precisa crescer no conhecimento do Senhor, ele precisa crescer, né, no Evangelho. Então, quando nós nos tornamos mães, nós deixamos com que a nossa fraqueza apareça para que a graça de Deus possa se aperfeiçoar, né? E aí, mais uma vez, voltamos para o Senhor. Então, a maternidade, ela vai nos apontar para o Senhor. Isso é muito legal. Outra coisa que a maternidade deixa muito evidente é a questão de que não é você que escolhe. Então, assim, você pode querer ter filhos, mas nada garante que você os terá. Porque os filhos são herança do Senhor. E você pode não querer ter filhos e ficar grávida. Então, ilustrando isso, na minha vida eu vivi isso. Eu achava que era um momento para não ter filhos. Quando Deus me mandou um filho. Num momento assim que estava tudo perfeito, mas eu entendia que não era aquele momento porque eu estava na faculdade. E quando eu quis ter filhos, eu engravidei de novo. Quando o Vitor tinha quase 2 anos, eu engravidei de gêmeos, evitando também. E tomando um anticoncepcional muito forte. A minha ginecologista falou, eu não sei como você ficou grávida usando isso, porque não tipo, quase inexplicável. Mas Deus me deixou ficar grávida, Deus me fez ficar grávida, quando era improvável que eu ficasse grávida 2 vezes.
E quando eu parei de evitar, eu não tive filhos mais. Então demorou quase... Então tem uma distância muito grande entre o Vitor e o Vinícius. E essa distância não foi porque eu quis. Foi porque eu acreditava que eu teria filhos quando eu quisesse. E Deus me deu filhos quando eu entendia que não era o momento. Mas quando eu parei de evitar e eu falei, Senhor, agora é o momento, Deus falou, não, não é o momento. E eu passei mais tantos anos sem ficar grávida, eu achava que eu só ia ter um filho. Então, filhos, eles realmente são presentes de Deus na vida da gente. E a gente não sabe se a gente controla. Se a gente, na verdade, hoje eu sei que isso não é controlável. Nem o ter e nem o não ter. E por causa dessa ilusão, as mulheres se desesperam. Porque elas entendem que elas não vão ficar grávidas só porque elas evitam. Então, elas vivem numa promiscuidade sexual, porque o corpo é delas, as regras são delas, mas elas se descobrem grávidas numa coisa que elas não controlaram. O corpo é delas, mas isso elas não controlam. E se ver vulnerável desse jeito é algo extremamente dolorido, dependendo da crença que você tem na sua cabeça. Então, se na sua cabeça você crê que uma criança é uma maldição, é um problema, você está crendo contra a palavra, mas muitas vezes as pessoas não conhecem a palavra. Algo bom. E mesmo quando é fruto de pecado de outros, então, por exemplo, mulheres ficam grávidas quando são estupradas. O bebê que nasce não foi um filho que elas sonharam, mas esse bebê, a vida dele é menos digna por causa da forma como ele foi concebido. Eu tenho o direito de vida e morte sobre o bebê porque eu fui alvo de um pecado. Isso vai justificar um homicídio? E esse discurso é muito bonito não na prática. Na prática as coisas são mais doloridas. Na teoria o discurso ele pode até parecer justificável e parecer que é correto. Mas na prática ele é muito mais dolorido. Então essa questão da maternidade, do feminismo mexer com a maternidade, está muito nisso, de ficar muito evidente a falta de controle. Exatamente. E a sua vulnerabilidade. Exatamente. Mais alguma coisa, Thalita? Não, acho que eu já falei bastante. Um outro ponto que nós destacamos aqui é de consequências do movimento feminista ainda, é sobre a sexualização da mulher. A Lídia até comentou um pouquinho sobre a promiscuidade e tudo, e aí a gente tem notado que algo que as mulheres não gostam nos homens, parece que agora elas também têm agido de maneira parecida, né? É o pêndulo, né? Então, o que você critica nos homens, isso agora você acha justificável que você faça por causa do pecado deles. Sim. E essa matemática não existe de um pecado justificar outro pecado. Então, a questão da promiscuidade sexual é que ela é contra os padrões de Deus para a vida. Para a vida. Então, o nosso alvo é a pureza sexual. Não é casar virgem. Vai muito além disso. Muito além. Então, a questão da pureza sexual, ela não é uma questão, muitas vezes, conversada mesmo. E quando conversada, é mais nesse sentido. Você não pode transar antes de casar. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. E no mundo que a gente está vivendo, numa sociedade, né, líquida, como eles estão falando, um mundo pós-moderno, onde não existe uma verdade estabelecida, onde as verdades são subjetivas, isso perde a força, porque a verdade é de cada um, então cada um escolhe o que quer e cada um é dono do seu próprio corpo. E em cada uma dessas afirmações, a gente está negando uma verdade estabelecida por Deus. Então, o que acontece no feminismo é que, de fato, uma mulher, ela é responsável pelo corpo, pela administração daquilo que Deus deu para ela. E ela deve perseguir a pureza sexual, porque isso agrada a Deus. A gente volta sempre para o mesmo ponto. O que o pecado desvirtuou e como é que isso pode ser de uma forma que glorifica a Deus em Cristo. Como isso me faz mais parecida com Cristo. Então, é interessante que
se a gente olha para a história, a questão do sexo feminino, a mulher é responsável pelo pecado por muito tempo. Dentro da igreja e da teologia foi assim, a mulher não carregava a imagem de Deus, a mulher, ela realmente era diminuída no sentido de, não pela palavra, mas pelo pecado mesmo. Então, ela vivia e vive ainda hoje num contexto onde a sexualidade feminina ela é rechaçada, enquanto a do homem é estimulada dentro da sociedade, por mais que a gente diga que não é dessa forma, é dessa forma. Então, a mulher, ela não entende o padrão de Deus para ela, e aí ela quer exercer um poder sobre os homens, e ela vai usar o seu corpo para fazer isso, e isso é justificável, porque o corpo é dela, e ela faz o que ela quer com o corpo dela. Então, se uma mulher usa a sua atração para ter os seus desejos atendidos, para ela isso é justificável, mesmo que isso esteja fora do padrão de Deus. E quanto mais afastadas do padrão de Deus elas estão, mais escravizadas elas estão. E infelizmente é o fato, é o pecado. O pecado nos cega. Então a gente deixa de perceber isso e cada vez é uma espiral descendente o pecado. Então você vai se aprofundando cada vez mais naquilo. É na pornografia. Mulheres hoje também são viciadas em pornografia. O foco são sempre os homens. Os homens consomem pornografia, mas mulheres também. Mulheres também. E se eu for olhar por um contexto mundano, se eles podem, por que elas não? Agora, no contexto nosso contexto de igreja isso é incompatível com a pureza, tanto delas quanto deles. Então, isso é equilibrado, mas para fora isso não é equilibrado. E não é equilibrado mesmo. E mulheres, vocês estão perdendo muito. E apesar de achar que elas estão dominando, elas na verdade estão sendo dominadas. Não só pelos homens, mas também pelo pecado. Principalmente pelo pecado. Então essa questão da sexualização, da sexualidade da mulher, meu corpo, minhas regras, etc e tal, ela é uma escravidão disfarçada de liberdade. E é muito triste que dentro das nossas igrejas muitas meninas estejam vivendo dessa forma e cegas para uma realidade, sabe? Então, parece quando eu falo que o pecado de um não justifica o pecado do outro, por quanto tempo foi socialmente aceito o adultério masculino? E aí, vamos defender o adultério feminino? Não. Porque Cristo veio, morreu pelos nossos pecados. Como Paulo fala, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Vamos pecar mais para que a graça superabunde? De forma nenhuma, porque nós morremos para o pecado. E essa vida nova que a gente vive para Cristo. E essa é uma realidade dentro da igreja. A pureza sexual ela é importante. Mas o movimento feminista não enxerga dessa forma, porque ele nega a realidade de Deus, nega a autoridade das Escrituras. Então ele também vai negar essa grande verdade. Então é um desafio para a mulher cristã entender a questão da pureza sexual no meio que nós estamos vivendo, numa cultura totalmente sexualizada e é tudo muito precoce, né? Uma sexualização precoce, crianças muito jovens já estão perdendo a sua pureza sexual tão novas. Elas são expostas à pornografia, elas são expostas a músicas danças sensuais. Exatamente, que estimulam uma dança e que enchem a mente delas com palavras tolas, palavras ruins mesmo, né? Baixas, não sei como dizer aqui, mas com coisas que não são para a idade delas, são inadequadas para elas terem aquele conhecimento. Exatamente, mas que elas nem sabem o que é e elas já sabem aquelas palavras, elas não têm noção da profundidade que aquilo tem, mas elas já cantam e dançam, pior ainda. Então, assim, não é uma
a gente não está sacrificando o sexo não. Deus criou o sexo, foi um presente que Ele deu para o homem e para a mulher, para eles usufruírem disso no contexto do casamento. E isso é bom. Isso é bom, e existem regras na palavra acerca da conduta sexual entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Então, a gente não está demonizando o sexo, não é isso. É porque ele foi um presente, mas ele foi dado para um propósito, que não foi só para a procriação. O homem e a mulher vão usufruir do presente que Deus deu, dentro dos limites, e isso é bom. E isso é bom. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus fez o sexo, e Ele olhou para tudo o que Ele fez, e Ele disse que era bom. Então, existe uma forma correta e uma forma bíblica de se vivenciar a sexualidade. E as mulheres perdem tanto com esse pensamento, porque entregar o seu corpo sexualmente para um homem, não, para vários homens, né, que é assim que hoje em dia as coisas têm funcionado, é uma mácula que não tem como você voltar atrás depois. Mesmo que você ganhe uma nova vida em Cristo, mas aquela experiência física, ela nunca mais vai ser apagada. Ficam marcas. Exatamente, da memória. Então, elas perdem o presente que Deus deu para o casamento, né? Porque a relação sexual, ela foi dada para o casamento como um presente. Então, quando a gente abre o presente antes da hora, a gente perde as bênçãos que vêm junto com ele, né? Esse estímulo de que as mulheres sejam como os homens e que elas podem, né, sair com quantos homens quiserem e se envolver com quantos homens quiserem, isso traz tantas mágoas. A gente vê tantas mulheres machucadas hoje em dia, emocionalmente machucadas, fisicamente machucadas, porque isso abre tantas portas para o pecado de maneiras tão tristes que é um lamento mesmo olhar para essa realidade e ver tantas mulheres se entregando para homens ao invés de guardar a sua pureza e de esperar no Senhor mesmo, né? E se prega que é maravilhoso, que é incrível, que você vai se sentir livre, que você vai se sentir uma nova mulher, e não é bem assim que as coisas funcionam, né? Depois, se você for conversar com muitas delas, elas vão dizer como elas se arrependem. Eu já ouvi de amigas de como elas se arrependeram de terem feito certas coisas. Porque a gente precisa lembrar do contexto que a gente está inserido. Podem ser mulheres que não se arrependem. Sim. Podem ser mulheres que são fortes, mulheres que são admiradas pela força delas, mas são mulheres que não se relacionam. São mulheres que não conseguem se relacionar, porque elas precisam se proteger de alguma forma. Então elas entregam o corpo, mas elas não entregam o coração. Então, de todas as formas, são realidades manifestas de uma natureza caída onde a gente sofre, e sofre de todas as formas. Então, não tem como haver um sexo diferente do prescrito na palavra e intencionado mesmo por Deus, e isso ser algo bom. Pois é. Então, mas não é a mentira sobre a qual a gente... Na verdade, é a mentira que a maioria acredita, né? E dentro das igrejas a gente precisa ter um olhar compassivo para as pessoas que têm essas lutas sexuais. A gente precisa olhar para elas com compaixão, por dois motivos. O primeiro, porque a lascívia está dentro do nosso coração. Está dentro do meu, está dentro do coração da Thalita, do coração da Tainá e de todo ser humano. Sim. Por isso que existe alerta na palavra acerca da lascívia. O pecado, ele jaz, ele está aqui, entendeu? Latente. Então, nós precisamos conversar sobre isso, nós precisamos entender o propósito de Deus e nós precisamos crer que o que a palavra fala é bom. Sim, eu sou fundamentalista. Mas eu já entendi, eu estava conversando hoje no carro, eu já entendi que isso não é algo que fala contra mim,
mas é algo que fala sobre a minha fé e sobre onde eu embasei a minha fé. Encerrando, então, essa parte, né, da nossa conversa aqui, o que fazer daqui para frente, levando em consideração que todas nós fomos afetadas em certo nível pelo feminismo, né? O que então nós devemos fazer, como nós devemos agir? Bom, acho que algumas coisas bem práticas que a gente pode fazer e que são cabíveis para todas as mulheres, independente da sua realidade financeira, do que trabalha, enfim. Acho que a primeira coisa é ajustar as nossas lentes, né? E para isso nós vamos precisar buscar ao Senhor. Então nós precisamos buscar o Senhor, estudar a sua palavra, ler a Bíblia, estudar, né? Buscar bons livros que nos ajudem a entender e a compreender o que a palavra diz e com isso ajustar as nossas lentes para o padrão que o Senhor criou para as mulheres, né? E para os crentes. Então, como nós somos cristãs, nós temos um padrão de vida que o Senhor colocou, né? No Novo Testamento a gente vai ver muitos desses padrões em Colossenses, em Filipenses, de como nós devemos ser, como nós devemos agir para com os outros, para conosco, com nós mesmas, né? Então, acho que ajustar as nossas lentes para que a gente olhe de maneira correta para maternidade, para o trabalho no lar, para o trabalho externo, para o casamento, para o nosso corpo, para o outro, né? Para a igreja, para as pessoas que não são cristãs. Então nós precisamos ajustar as nossas lentes para que nós possamos ver de maneira que glorifique ao Senhor. Então nós precisamos estudar a palavra para isso, né? Porque lá está escrito como nós devemos olhar para todas essas coisas e agir. Outra coisa também, acho que nós precisamos entender o nosso propósito e cumpri-lo com amor e dedicação. Então não é só fazer, né? Mas fazer de coração mesmo. Então, se o Senhor tem isso para mim, e o Senhor é justo, perfeito e bom e soberano, então eu não tenho por que temer cumprir isso ou ser assim. Então, uma coisa que nós podemos fazer é isso, cumprir o nosso papel, o nosso chamado, de maneira que glorifique a Deus com amor e com dedicação. Então, essa é outra coisa. E mais uma coisa que eu pensei também é cuidar com as nossas influências, né? Quem nós temos ouvido, com quem nós temos convivido, o que nós temos procurado, né, para ler, quem temos seguido no nosso Instagram, né? Porque hoje em dia as redes sociais, as mídias sociais, elas têm formado o nosso pensamento e não é isso que é para ser, é para a palavra de Deus formar o nosso pensamento. Então, mesmo que nós estejamos seguindo páginas que são cristãs, nós precisamos ler com atenção. E isso aqui, filtro, né? Exatamente, isso está de acordo com o que Deus diz? Ok, então eu posso seguir, é um bom exemplo, né? Então, quem nós temos seguido? Quem está nos influenciando? Não que a gente precise entrar numa bolha, não, de maneira nenhuma. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas nós precisamos ser boas influências e não sermos influenciados por más influências. Então, quem está à nossa volta, né? Quem nós temos procurado opinião, conselho, quem nós temos visto a vida, né? Eu quero ser igual quem? Além de Cristo, né, nós temos modelos na Terra, humanos, que nós olhamos e falamos, nossa, essa mulher é admirável, eu gostaria de ser paciente como ela é, porque ela é paciente como Cristo é. Então, quem tem sido nossas influências? Né? Eu acho que essas são algumas coisas práticas que nós podemos fazer no nosso dia a dia de maneira bem tranquila mesmo, na nossa devocional, na nossa vivência, mas que vão nos ajudar a ser mulher como Deus criou a mulher e não com padrões do mundo, né? Sim. Essa perspectiva bíblica é importante. Então, a gente precisa olhar para a realidade da forma como a Bíblia diz que é. Muitas vezes a gente tem a palavra como algo que está lá na igreja. Essa é a minha, quantas vezes a gente não escuta, né? Essa é a minha vida secular.
essa é a minha vida espiritual. Não existe uma coisa dessas. A vida que você vive aqui e agora é a sua vida diante de Deus. O tempo todo você está vivendo diante de Deus. Então essa consciência de quem você é, de quem você foi criado para ser, a consciência de quem você é em Cristo, a nossa identidade está em Cristo. Não pode fugir disso, porque senão não somos cristãos. Somos cristãos porque cremos numa verdade revelada de que Cristo morreu pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores e não tinha outra forma de haver relacionamento nosso com Deus Santo se não fosse através de Cristo. E essa é uma realidade que importa em cada coisa que a gente faz na vida. E muitas vezes a gente não está atento para o tanto que essa realidade importa para cada coisa que se faz. Então não importa se é uma jovem casada, não importa se é uma jovem solteira, não importa se você é uma criança, não importa. A questão é, Deus fez você uma mulher? Então a sua essência feminina está no fato de que Deus lhe fez mulher. E não em algo que você faz, em algo que você diz, em algo que você crê. Você é mulher porque Deus lhe fez mulher. A segunda coisa é, se você é cristã, então o seu caráter deve ser o que você deve perseguir a excelência de Cristo. Então o seu caráter é moldado pela graça de Deus e você vai dia a dia se parecendo mais com Cristo. Então se a gente tem essa noção da realidade de quem nós somos em Cristo. Então, como a nossa feminilidade se manifesta dentro do lar, vai ser afetada. Como ela se manifesta dentro da igreja, também vai ser afetada. E como ela é vivida no seu dia a dia, onde quer que Deus lhe leve, vai ser afetado. Porque você é uma cristã, você crê em Jesus, foi transformado por Jesus, e você vive como uma cristã. E você vive de forma feminina porque Deus fez de você uma mulher. Então, isso é algo que precisa realmente não só nos conduzir em relação dentro da família, com o nosso marido, na igreja. A igreja é interessante porque muitas vezes nós mulheres lutamos para fazer coisas dentro da igreja que Deus não nos deu para fazer. Mas nós temos deixado de lado as coisas que Deus especificamente reservou às mulheres que fizessem. E esse é um outro ponto, mas é um ponto também interessante, sobre o que Deus reservou especificamente para a mulher fazer no corpo de Cristo. Isso existe? Existe. E quantas vezes nós não estamos lutando contra Deus, para fazer coisas que Deus não reservou para a gente fazer. Então, é isso, é viver. Eu acho que no final, o nosso exemplo e aquilo que devemos seguir mesmo, eu estava conversando com a Thalita sobre Filipenses 2. É olhar, por exemplo, de Cristo, que ali Paulo vem falando para a gente não tratar os outros como importantes, não melhores do que si, né? Considerando-vos uns aos outros. Ele nos manda, né? Paulo nos manda não agir por vanglória. Então, quando a gente busca a nossa própria glória, a gente está agindo por vanglória e nem por partidarismo. Então, quando a gente não age nem por vanglória, nem por partidarismo, e nem considera o outro, não se considerar superior ao outro, né? Mas considerar o outro superior a si mesmo. E aí ele fala disso, dessa forma de relacionamento, que aqui a gente já minou completamente feminista, né? Assim, o sentimento feminista arraigado é um sentimento de luta, de partidarismo, de buscar a glória das mulheres, de força, Paulo fala, não façam isso aqui, entendeu? Não foi para isso que vocês foram chamados. Mas olha para Cristo, considera o exemplo dele. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele assumiu a forma de homem, ele encarnou e ele foi servo. E ele foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. E Jesus falou que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Então, isso deve nos mover, fazer a vontade do Pai. E agir seguindo o exemplo de Cristo, viver
Cristo nas nossas vidas. Então, que Cristo seja glorificado na nossa vida como mulher. Acho que é isso. Exatamente. Certo. E agora nós vamos, então, passar para o momento das perguntas. Nós temos algumas perguntinhas aqui. A primeira pergunta. Hoje, nós precisamos do feminismo? Ele deixou algum legado positivo? Eu ouvi dizer que vocês já falaram um pouquinho sobre isso na vida. Sim, então, precisar do feminismo? Não. Nós precisamos da palavra. A palavra é suficiente para ensinar a gente, para conduzir a gente aqui na vida, de forma que a gente glorifique a Deus em tudo aquilo que a gente faz. Mas, se o feminismo deixou algum legado positivo, sim, porque ele abriu os olhos para a sociedade, que as mulheres tivessem o mesmo direito que os homens. Então, essa igualdade com a qual elas foram criadas por Deus e a dignidade que elas carregam, sim, é importante você falar isso para a sociedade e dizer que se ela e o homem são iguais em termos de valor perante Deus, então eles devem ter o mesmo direito. Eu acho que esse é o legado positivo do feminismo. Há um estereótipo para a feminilidade? Estilo de roupa, gosto por flores, trabalhos manuais, etc.? Eu acredito que sim. Acredito que, infelizmente, o oposto, buscando ir para o oposto do feminismo, as mulheres cristãs acabaram trazendo o extremo da feminilidade. Então, eu conheço mulheres que definem um padrão que é inalcançável pela maioria das mulheres reais, né, que vivem. Então, hoje em dia, principalmente no Instagram, se você for procurar páginas de feminilidade, existe um padrão de vestimenta, existe um padrão de cabelo, existe um padrão de trabalho, existe um padrão de gostos, e nem todas as mulheres se encaixam nisso. Por quê? Porque Deus é um Deus criativo e Ele não nos fez todas iguais. Ele nos fez diferente. Então, eu sou diferente da Lídia em muitas coisas. E nem por isso ela é menos mulher do que eu, ou eu sou menos mulher do que ela. Então, acredito que sim, existe esse estereótipo, mas que nós precisamos olhar para ele da mesma forma como precisamos olhar para o feminismo. O que a Bíblia diz sobre a mulher, né? E a partir disso, entender também que a feminilidade, ela está na mulher porque ela é mulher. Não pelo que ela faz ou porque ela deixa de fazer, pelo que ela gosta ou ela deixa de gostar. Então, se você é uma mulher que não gosta de usar saia, você não é menos feminina por causa disso. Você é feminina porque você é uma mulher. Sim. E é assim que Deus a criou. Ótimo. A próxima. Há como conciliar o cristianismo e o feminismo? Para quê? Se eu tenho todas as riquezas na palavra, para quê? No que o feminismo crê, eu não creio. No que a palavra diz, eu creio. Então, se há como conciliar, talvez exista como conciliar, sim, e talvez seja essa tentativa de muitas mulheres com a teologia feminista, onde você nega a autoridade das escrituras, a suficiência das escrituras, a inerrância das escrituras, para colocar uma nova visão. E não é assim que funciona, né? Então, apesar de ter o nome de cristianismo, e vai ter, porque elas não abrem mão do cristianismo, eu vejo isso como realmente uma artimanha de Satanás, o ressignificar as coisas, e isso eu tenho visto acontecer dentro das igrejas, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, há como conciliar? Sim, mas não sem ser herege, entendeu? Uhum. Ótimo. Ótima resposta. Se não concordamos com o movimento feminista, por que podemos celebrar o 8 de março? Claro que podemos e devemos, porque nós devemos celebrar a diferença das coisas. Deus nos fez diferentes dos homens. E, na verdade, o 8 de março não seria uma data para ser celebrada, né? Eu acho interessante quando, parabéns para a mulher, parabéns para o dia. Era uma data para se lembrar que muitas mulheres são tratadas de formas indignas, muitas mulheres sofrem dentro da sociedade e dentro da família,
e que isso está errado. É importante a gente falar sobre isso nas igrejas também, porque existe uma ideia errada sobre submissão dentro das igrejas, que precisa ser trabalhada. A submissão da mulher primeiro a Cristo, não é primeiro ao marido dela. A mulher não deve pecar por obediência ao marido. Então, existem limites sobre os quais nós precisamos falar nas igrejas, e talvez o 8 de março seja uma data para a gente para provocar isso daqui, para provocar uma conversa sobre como nós podemos honrar a Deus dentro do contexto que Ele nos colocou como mulheres. Eu acho que sim, acho que a resposta é sim, nós podemos celebrar, mas lembrando das verdades nas quais nós acreditamos. Acho que também pode ser uma oportunidade de honrar, né, mulheres na nossa vida, né, mãe, sogra, pessoas que cuidam de nós, professoras. É um dia simbólico, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, acredito eu, que nós podemos honrar mesmo a vida dessas mulheres e agradecer a Deus por tê-las, né, em nossas vidas e pelos frutos que elas dão. Em um cenário de homens omissos, as mulheres devem assumir a liderança? Entra naquele contexto de por que você quer fazer coisas que Deus não lhe deu para fazer, enquanto você não consegue fazer as que Ele deu para você fazer. Não é verdade? Eu respondi com uma outra pergunta, né? Desculpa. Mas a questão é, essa não é uma responsabilidade que Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar dos homens, e o pecado de cada um, Deus vai tratar com cada um. Então, nossas respostas pecaminosas à omissão dos homens não são justificáveis por causa do pecado deles. Então, a gente não pode agir onde Deus não mandou a gente agir. Então, dependendo da omissão, tipo assim, se as mulheres devem assumir a liderança, se essa liderança é o papel de líder do lar, não. Se essa liderança é a liderança espiritual da igreja, não. E eu estou sendo bem restritiva, porque a Bíblia é restritiva. Sim. E as consequências que isso pode trazer de uma mulher assumir essa liderança nos lugares errados podem ser terríveis, e aí sim o Senhor vai cobrar de nós, né, as consequências das nossas decisões. Mas concordo com a Lídia, acho que não devem não. Sim, e ao invés de assumir, podemos pensar, pedir graças ao Senhor em uma forma de estimular, uma forma de incentivar a liderança, né, seja do marido, seja em relação à igreja, né, ou alguma forma para se fazer, e o Senhor, ele nos dá a sabedoria quando nós pedimos, né? E nós temos o nosso papel, né? Então, cumprindo o nosso papel, o papel dos outros será estimulado a ser cumprido também. Quando a gente faz a nossa parte, o outro se sente impelido muitas vezes a fazer a parte dele também. É verdade. Nós temos mais alguma pergunta? Não. Então, nós encerramos aqui o nosso papo, né? A nossa conversa sobre o que Deus espera da mulher. Um momento muito bom. Aprendi bastante aqui conversando com vocês. E que Deus abençoe. Muito obrigada, Lídia. Muito obrigada, Thalita. Deus abençoe muito vocês, o ministério de vocês, os filhos. E é isso, meninas. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui. O Senhor nos abençoe. Bom estar com vocês.